Nessa aula a gente vai continuar falando sobre modelagem de banco de dados, mais especificamente a gente vai conhecer os atributos. Bom, o atributo são elementos que descrevem as propriedades das entidades. Então, no MER, a gente supõe que todas as instâncias, aqueles elementos internos ali da entidade, lembra? Eles têm os mesmos atributos. Por exemplo, vamos considerar uma entidade chamada funcionário. O que descreve os funcionários? Ou melhor, o que descreve todos os funcionários? Como assim? Todos os funcionários são iguais? Cada um tem valores diferentes, mas todos os funcionários têm os mesmos atributos. Por exemplo, todo funcionário ele tem um número de matrícula, cada um tem o seu valor, mas o atributo é como se fosse a qualidade, a característica. Todos os funcionários têm números de matrícula, todos os funcionários têm um nome, todos os funcionários têm um cargo e entre outros. Tá? Então vamos pensar que, definidas as entidades, agora a gente vai começar a caracterizar cada uma dessas entidades. Se a gente disse que cliente é uma entidade, é porque cliente é algo que existe naquele mini-mundo, certo? É um objeto dali, e que esse objeto tem algumas características, na qual todas as instâncias que vão estar dentro, né, que vão fazer parte dessa entidade, possuem as mesmas características, ou melhor, os mesmos atributos, tá? Então, a gente tem aqui a entidade funcionário, que possui as características, ou atributos, nome, número de matrícula, cargo, salário, enfim. Aí a gente vai ter várias instâncias, tá? A instância 1, por exemplo, poderia ser número de matrícula 001, nome João, cargo, sei lá, empacotador. A gente teria a instância 2, que seria 002, nome Maria, cargo gerente. E assim por diante, tá? Então os atributos eles só vão existir se existir uma entidade. Eles sempre vão estar ligados a uma entidade. Beleza? Como que a gente identifica os atributos de uma entidade? Então aqui eu vou exemplificar com a entidade livro. Todo mundo conhece um livro, logo todo mundo sabe as características que o livro tem. Só que a gente tem que pensar o que todo livro tem. Todo livro tem um título, todo livro tem um autor, uma editora, um número de página. Beleza, e quantos atributos a gente coloca? Quantos forem necessários para identificar aquela entidade, né? E vai depender muito do negócio em questão, tá? Então, por exemplo, se fosse, sei lá, um banco de dados mais simples ali, que eu só quisesse saber quais livros alguém já leu, saber o título, autor, editora, talvez nem o número de páginas seria interessante, saber o que as pessoas estão lendo, esses atributos que eu coloquei aí na tela, acho que já seriam suficientes. Mas, por exemplo, para mim, as informações de um livro são as mesmas do que um site que vende livros, como a Amazon, por exemplo? Não, se a gente analisar, segundo a Amazon, a gente tem uma pancada de vários outros atributos para livro, tá? Por exemplo, a Amazon ela precisa saber o título. Então, esse aqui é o livro, inclusive, que eu me baseio e uso nas aulas, tá? Então, aqui tem o título, o tipo de capa, a data, aqui os autores, né? A linguagem, né? Se é português, tem até um esquema de avaliação, valores, tanto na versão digital quanto na versão física, né? Então, tem para Kindle, o livro impresso, tem uma descrição, tem imagens, né? Tem aqui ó, as dimensões. Isso é importante, cara, saber a dimensão do livro. Opa, eu já vi muito livro aí que era muito grande, eu não comprei. Falei, esse livro eu não vou ler. Não, brincando. Mas falando sério, é importante para a Amazon saber as dimensões do livro, até mesmo para saber quanto cobrar de frete, entre outras coisas, tá? Então, para uma loja, os atributos que a loja tem que saber, né, no banco de dados da Amazon é diferente do que as informações que eu, para um sistema comercial ou alguma outra coisa, um sistema pessoal meu, deveria ter, tá bom? Por isso que a análise de requisitos é importante, ela tem que entender realmente para o que e o que aquele negócio precisa, tá? Então aqui continuando, tem aqui a quantidade de páginas, ISBN 10, ISBN 13, o número da edição. Eu tenho esse livro físico aqui em casa, estou até olhando para ele aqui. O meu é o da 16ª edição.
e eu gosto muito desse livro. Quando eu estudei, né, lá na faculdade, lá em 2000 e, né, muito tempo atrás, a gente usou esse livro, só que estava na edição 1, 2, 3, alguma coisa assim, tá? E ele sempre é atualizado, e o conteúdo dele é muito bom, tá? Aqui a gente tem a editora, aqui a gente tem a data de publicação, o idioma. Então, aqui vocês viram que existem vários outros atributos que são importantes para a Amazon. E assim, pensa, todos os livros que existem na Amazon têm esses atributos, porém com instâncias ou valores diferentes, beleza? Então, mas não, livro ele tem ISBN. Não, depende, tá, pessoal? Então, vocês vão ver, a gente vai fazer alguns exercícios. E assim, tem gente que vai falar, não, o idioma do livro é muito importante, né? Depende muito do negócio em questão que a gente está analisando. Então, a análise, né? Em banco de dados, eu costumo dizer que a parte da análise é a mais complexa. E a gente tem que entender muito aquilo para poder elaborar o melhor diagrama, tá? Mas vamos sempre tentar nos limitar ao que está explícito ali nos enunciados, beleza? Bom, os atributos, né, no DER, ele é representado por uma elipse, uma bolinha, contendo o seu nome dentro ou também ao lado. Eu já até comentei isso com vocês na aula anterior. Então aqui ó, eu tenho a entidade livro e eu tenho aqui 3 atributos. Então, título, autor e editora. Então a gente tem a elipse e o nomezinho aqui no centro, tá? E eles estão ligados aqui em livro. Não necessariamente precisariam estar todos ligados aqui, tá? Poderia ter vários outros atributos aqui em volta. Da Amazon mesmo não daria para colocar todos aqui. E aqui é uma outra representação. A entidade representada da mesma maneira. E aí a gente tem aqui também as elipses, a descrição e a ligação com a entidade. Porém, ao invés da descrição estar dentro da elipse, está fora. Tá? Qual é melhor? Qual é correta? As duas são corretas. Na ferramenta gráfica que eu estou usando, que é o Draw.io, é assim que ele me permite. Tá? Então, eu fui lá, peguei um editor de imagens, eu estou usando o Figma, né? Que é uma ferramenta excelente para diagramar, para fazer quase que tudo. E fui lá e desenhei só para vocês terem uma comparação, tá bom? Então, são duas maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Lembra que eu falei na aula passada que não tinha um padrão? Né? Mas se a gente analisar, os dois são muito próximos, muito parecidos. E vocês vão ver que atributo existe de diversas maneiras. E todos eles são representados da mesma maneira. A única coisa que muda é que a descrição é dentro da elipse ou fora. Então isso é o que muda. A gente vai ver que, por exemplo, tem um tipo de atributo que ele é todo pontilhadinho aqui, né? A elipse. Nossa, mas como que eu represento aqui? Essa elipse vai ser pontilhada. Tá? O único atributo que é um pouco diferente é o de chave primária, que é o próximo que a gente vai ver, e aí eu mostro para vocês a diferença também. Bom, o que é o atributo chave primária? Então a gente, para toda a entidade, tem vários atributos, tá bom? O atributo chave primária, ele tem a função de atuar como um identificador único das instâncias da entidade. Então, por exemplo, cada instância, né, cada livro, ele tem que ter algo que garanta a unicidade daquilo no sistema. Porque senão, quando eu vender, eu não sei qual livro eu vendi. Tá? Então, uma coisa que vocês estão vendo hoje, talvez pela primeira vez, e até a última vez, aí, até lá no fim de banco 2, se vocês forem trabalhar com desenvolvimento de sistemas, enfim, sempre que envolver banco de dados na vida de vocês, vocês vão ver esse atributo chave primária. É o atributo mais importante da tabela. É o que representa todo o restante, né, todos os outros atributos. Tá? Bom, sempre ocorrerá situações na qual pelo menos uma das instâncias não se repita. Tá? Então, por exemplo, né, todas as instâncias das mais diversas entidades sempre vai possuir um campo que garanta a unicidade dele. Por exemplo, nós, as pessoas, né, tem o CPF, tá? O produto, ele pode ter ali um código de barras, alguma coisa assim, tá? Um médico tem o CRM. Então, assim, tudo tem algo ali que garanta a unicidade daquela instância. Aquele item que está dentro de uma entidade, tá?
Caso não tenha, precisei criar uma tabela aqui, uma instância diferente e tal, não tem. Tu vai lá e adiciona um código, um número de alguma coisa. Muitas pessoas usam o ID alguma coisa para campos que não tem esse identificador único, tá? Outras pessoas criam ID para tudo, mesmo que tenha lá cliente, tenha o CPF para ser usado como chave primária, tem pessoas que preferem dar ID para tudo, tá? É até uma maneira às vezes mais fácil ali na hora de implementar, fazer os códigos. Você tem um padrão. Todas as instâncias, todas as suas entidades e tal são representadas, a chave primária, né, é representada ali por um ID, né, ou ID, como algumas pessoas também dizem, tá bom? Bom, como a chave primária ela identifica cada instância, né, pensa, todo mundo é representado pelo seu CPF, né, vamos dizer assim. Então, como também cada instância, né, ela precisa ser única, né, ter um item único, ela possui duas restrições. Então, a chave primária, ela tem que ser única para aquele elemento. Então, existem duas restrições. Eu não posso definir um campo como sendo chave primária se ele se repetir ou se poder ter valor nulo, tá? Então, sempre que eu definir como aquele atributo vai ser chave primária, ele não pode se repetir e não pode ter valor nulo. Porque pensa, é como se uma pessoa não tivesse CPF. Ela não é identificada unicamente ou diferentemente das outras pessoas. Então essas duas regrinhas são usadas. Até quando vocês forem lá fazer seus códigos SQL lá no futuro, sempre quando vocês criarem uma chave primária, vocês vão usar dois códigos ali para definir algumas restrições para a chave primária, que é o not null, para não deixar valor nulo, e além, né, do not null, vocês vão usar também o unique. Depende um pouquinho de SGBD, né? Mas normalmente ali o unique diz que aquele campo é único, ou seja, não repete, e o not null para não deixar que a pessoa, né, deixe aquele campo como nulo. Bom, no DER, a chave primária ela é representada por um tracinho, né, um sublinhado aqui, no elemento que foi definido como chave primária, ou nessa outra representação, a bolinha ela é toda preenchida, tá bom? Então essas são as duas representações de chave primária. Alguns outros modelos aí, né, que desenha tipo uma tabelinha e tal, ele coloca o desenhozinho de uma chave. Mas assim, pensando no modelo relacional de mais alto nível, essas são as duas representações para a gente, né, exibir, mostrar graficamente o que é uma chave primária, tá bom? Aqui não teria como preencher tudo porque o nome sumiria, e aqui, sei lá, sublinhar o ISBN, né? Então, uma maneira até mais fácil de se identificar, né? Olhando ali rapidamente, você vê que sempre tem uma bolinha preenchida, ela é a chave primária daquela entidade. Bom, além da chave primária, a gente pode ter três tipos de chave, tá? Pensa assim, tenho vários atributos associados a uma entidade. A superchave é o conjunto de um ou mais atributos que, tomados coletivamente, permite identificar unicamente uma entidade no conjunto de entidades. Então, existem alguns casos, por exemplo, eu poderia usar, sei lá, um estado, o UF, para garantir a unicidade de uma tabela? Não, porque o UF repete muito, né? Vocês, né, caso todos morem no DF, se eu usar lá o DF, não vai, eu não consigo pelo DF, né, pelo UF, né, unidade federativa ou estado, saber quem é quem. Agora, se eu juntar, né, por exemplo, o F e mais alguma coisa, ou, por exemplo, eu não consigo saber pelo estado de que cidade eu estou falando. Não daria para garantir a unicidade daquela tabela. Agora, se eu juntar o F e a cidade, estado e cidade, aí sim aquilo é único. Não existem duas cidades, né? Sei lá, Águas Claras DF. Pode ser que até exista uma outra Águas Claras em algum lugar, sei lá, né? Mas não do DF. Águas Claras do DF é aquela, então eu garanto a unicidade daquela tabela, tá?
Bom, então, superchave é quando eu pego diversos atributos, tá? Junto eles e eles juntos garantem a unicidade daquela relação. Por exemplo, por nome, o meu nome eu consigo garantir? Não, Thiago tem mais que gente por aí, né? Então tem muito Thiago. Agora, se eu pegar Thiago e o meu número de telefone, aí eu garanto a unicidade de todo o restante das minhas informações, dos meus dados. Por quê? Uma pessoa que chama Thiago com o meu número de telefone, né? Isso é único, tá bom? Bom, algumas pessoas usam, né, essa combinação de vários atributos para identificar unicamente uma entidade. Bom, mas existem também as chaves candidatas. São chaves com unicidade, né, uma unicidade própria ali na relação. Por exemplo, CPF, RG, o RG é só dentro do estado, né? Sei lá, título eleitoral. Então, existem alguns campos que eles são candidatos, entre todos os outros atributos, ele é candidato a se tornar uma chave primária. Então, pensa que as chaves candidatas são os atributos que podem vir a se tornar chave primária, tá bom? Ele ainda é candidato, ele está ali, tem todos os pré-requisitos, mas ainda não foi eleito, vamos dizer assim, tá? Então, todos os atributos que conseguem identificar uma relação, né? E a chave secundária seriam todos os demais atributos, né? Chaves sem unicidade em uma relação. Então, por exemplo, idade. Se eu falar assim, o aluno de idade 19 tirou tal nota, eu sei qual é o aluno? Não, pode ter vários alunos com a idade de 19, do mesmo sexo, que moram num endereço semelhante ali, tá? Então, esses exemplos aqui, eles não têm uma unicidade, tá? Ou seja, as demais entidades de uma relação, então são as demais. Então, a gente tem as candidatas, que são os atributos em uma entidade que pode vir a ser eleito, escolhido para ser a chave primária. A gente tem também alguns atributos que, unidos, né, usados em conjunto, podem garantir a unicidade de uma instância ali, né, de uma entidade. E a chave secundária são os demais atributos que ficaram ali sobressalentes, né? Que não vão ser usados para ser chave primária, mas que são importantes. É importante eu saber idade, sexo, endereço e várias outras coisas. Agora a gente vai falar de um outro tipo de atributo, o multivalorado. Então são aqueles atributos que para cada instância da entidade, ele pode ter vários valores. Por exemplo, aluno, vamos pensar num aluno. Ele tem a sua matrícula, chave primária, nome, idade e telefone. Só que um aluno ele pode ter vários telefones, ele pode ter vários celulares, ele pode ter um celular, um telefone comercial, um residencial, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar isso em uma tabela. Seria difícil imaginar isso numa tabela. Matrícula, beleza, 110, João, 19 anos. 112, Maria, 21 anos. Se eu quisesse colocar aqui um telefone, eu poderia criar aqui, telefone, e colocar o número do telefone aqui do João. Se a Maria tivesse 8 telefones, como que eu coloco 8 itens dentro de um elemento? É só criar 8 colunas. Beleza, mas eu criando 8 colunas aqui, telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter muito campo em branco, porque o João só tem um telefone, vão ficar 7 sobrando. Então a gente representa um atributo multivalorado com múltiplas elipses, tá? Então é só fazer aqui 2 círculos em volta do nome, né, da descrição que a gente quer representar que ele seja multivalorado. Quando alguém for modelar e converter isso para tabela, ele vai saber que telefone tem que ser uma nova tabela. Então eu não coloco aqui na frente os telefones dos alunos aqui, tá? O que eu faço? Eu crio uma outra tabela com as matrículas e telefone. Mas aqui eu consigo colocar vários telefones? Sim, porque, por exemplo, o 110 do João, ele tem esse telefone. Agora, a Maria, ela aparece 2 vezes, tá? Então, se ela tivesse 8, ela apareceria 8 vezes. O João, só uma. Então, a gente não vai ter espaço em branco nesse banco de dados. Então, é uma estratégia muito interessante. Aqui eu estou dizendo que a Maria, que é da matrícula 112, ela tem esse telefone, sei lá, residencial e esse celular. Atributo composto é um atributo que ele pode ser destrinchado, assim, né, entre outros. Então, são atributos formados por outros atributos.
Como, por exemplo, o endereço, medida de uma sala. Se eu perguntar, qual é a medida dessa sala? Ela tem 10 por 5. São dois valores, né? Então, eu precisaria ter, né, a largura e a altura de uma sala. Aqui eu tenho a representação gráfica de um atributo composto, que é o endereço. Então, aqui eu tenho o endereço. Se eu passar o endereço completo para alguém, às vezes não é muito interessante. Às vezes não é interessante eu registrar todo o endereço de uma maneira única. Porque vai que no futuro... Lembra, eu guardo uma informação no banco de dados, por quê? Eu vou consultar no futuro. Vamos supor que no futuro eu quero consultar todo mundo que mora em tal bairro, né? Em um setor. Então é interessante eu ter esse dado separado, tá? O bairro, o setor, sei lá, ou rua. Então aqui eu estou dizendo que o atributo endereço ele tem vários, ou ele é formado por outros vários atributos, tá bom? Como que isso aqui fica num banco, né, numa tabela, por exemplo, né, a tabela que aí antecede o banco de dados. Eu teria a tabela aluno, como a gente viu lá anteriormente, com esses 3 itens, tá? E aí eu teria uma outra tabela, endereço. O que teria nessa tabela endereço? Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um atributo que ele vai virar no futuro uma tabela. Olha só que interessante. E eu teria aqui a matrícula para representar os alunos e de atributo de endereço, a rua, o número e o bairro. A rua, o número e o bairro descreve o endereço, né? Então eu faria dessa maneira. E a gente tem também os atributos derivado, né? Esse aqui, como não é um atributo que existe sempre, então ele aparece aqui tracejado, né? Ele... é como se ele não existisse, assim. Ele vai ser sempre derivado de outro atributo ou originado por meio de um cálculo, tá? Então, por exemplo, a idade. Às vezes eu não preciso guardar a idade no banco de dados se eu já guardei a data de nascimento, tá? Até é mais interessante quando a gente for gravar a idade de alguém, gravar a data de nascimento. Por quê? Sempre que eu precisar, por via software ou até mesmo o banco de dados, eu consulto a data de nascimento, com isso eu sei quantos anos aquela pessoa tem, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que eu me cadastrei hoje em um determinado banco de dados. Coloquei lá que eu tenho 34 anos. Daqui 10 anos, essa informação vai estar lá, 34. Agora, se eu guardar minha data de nascimento, quando eu for recuperar essa informação lá para frente, eu vou fazer um cálculo. A data de hoje menos a data, né, de nascimento e, pum, tenho ali a quantidade de anos. A idade, né, da pessoa, tá bom? Então, aqui a gente tem 2 exemplinhos, né? O primeiro ele é calculado a partir da data de nascimento, que é a idade, e o segundo é obtido através de uma contagem de algo. Sei lá, vamos supor que eu precisaria saber quantas disciplinas o aluno está cadastrado, né? Eu posso ir lá e fazer um count, né? Uma contagem para saber em quantas disciplinas ele está cadastrado ou qualquer outra coisa, tá? Então, assim, por essa razão a gente não armazena esse atributo. Esse atributo ele não vai fazer parte de uma das colunas da tabela. Ele vai ser gerado só quando eu necessitar. Mas por que então que pôs aqui idade e não data de nascimento? Sei lá, na coleta ali dos requisitos, eu preciso saber a idade. Eu posso até guardar no meu banco de dados a data de nascimento, mas eu vou precisar recuperar no futuro aí a idade. E eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Por exemplo, nesse modelo aqui, idade é representada dessa maneira. É tracejado e o nome dentro. E daquela outra maneira, a bolinha, né, ela vai ser tracejada e o nome fora, tá bom? Eu acho que eu não falei para vocês aqui, né, ó. O telefone, nesse caso, ele tem 2 elipses, né? Uma elipse com a borda dupla aqui. Como que seria naquela outra representação? Aquela bolinha pequenininha com o nome fora, ela vai ter 2 elipses para representar ela. E o endereço é a mesma coisa, tá? Por exemplo, deixa eu achar aqui. Então vamos supor que aqui eu tenho um endereço. Eu vou ter aqui essa bolinha, endereço. Do endereço eu vou ter 3 risquinhos aqui, com as 3 elipses e rua, número e bairro. Então vai ser mais ou menos assim. É bem semelhante, né? Eu só mostrei visualmente aqui a chave primária, porque é diferente. Aqui é um sublinhado, aqui é preenchido, tá? Mas no caso do telefone vão ser 2 bolinhas pequenas com o nome fora.
no endereço, vai ser uma bolinha com 3 risquinhos, as outras bolinhas, os nomes, tá? Então seguem um padrão. A única diferença é que o nome vem fora e não dentro. O atributo derivado acabei de apresentar para vocês. E para concluir essa aula, né, que falou só de atributos, depois da gente entender o que é uma entidade, a gente precisa saber o quê? Como representar essa entidade por meio dos atributos. Então, são as características daquela entidade. O atributo representa a característica, né, da entidade, como eu disse, e ele pode ser de diferentes tipos, né? Eu tenho os atributos, simplesmente. Eu tenho um atributo que é de chave primária, que é aquele que tem que garantir a unicidade de toda a minha relação. A gente tem também a superchave, que é a combinação de vários atributos para criar-se ali uma chave primária, né? A gente tem a chave candidata, que são todos os atributos que podem, né, que tem ali características para ser a chave primária. E a chave secundária são todos os atributos ali que não servem, né, para ser uma chave primária. Esses 3 elementos, né, eles representam os atributos de uma maneira geral, quando a gente está tentando distinguir se eles podem ou não ser chaves primárias, né? Seriam tipos de chave primária ou maneiras, né, de se criar a chave primária ou de não ter. A gente viu também que existe o atributo multivalorado, é aquele atributo que pode ter muitos valores. Pensa assim, multivalorado, muitos valores. Eu tenho um elemento, mas eu posso ter muitos. Eu posso ter muitos telefones, eu posso ter muitos endereços às vezes, né? Eu posso morar em um lugar e ter trabalhar em outro e usar esses 2 endereços para uma entrega do iFood, por exemplo, né? Bom, a gente tem o atributo composto, que ele somente, né, é muita informação, eu preciso quebrar informações menores. Dei o exemplo do endereço, do tamanho de uma sala e coisas desse tipo. E a gente tem também o atributo derivado, que sozinho não deve ser criado, ele sempre vai ser calculado ou gerado a partir de um outro atributo comum, né, que a gente tem ali no banco de dados. Então a gente entendeu o que são entidades, atributos, e agora a gente vai ver como que as entidades se relacionam. Então na próxima aula a gente vai começar a ver, estudar um pouquinho mais sobre os relacionamentos. Então até a próxima aula, pessoal.